Olá, sétimo ano. A aula de hoje é sobre potenciação e raiz quadrada com números decimais. Mas antes de ir com números decimais, vamos lembrar com números naturais. Então vamos lembrar a potenciação aqui, ó. Nós temos a base e nós temos o expoente. Então 5 elevado ao cubo. Isso quer dizer que o 5, que é a base, ele vai se repetir 3 vezes na multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5. E agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E só mais um exemplo. Nós temos 3 ao quadrado. A base é o 3. Então, o 3 ele vai se repetir 2 vezes. Então, 3 vezes 3, que é igual a 9. E raiz quadrada, nós temos que lembrar que raiz quadrada é descobrir um número que vezes ele mesmo deu radicando aqui, que é o número que fica dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo para dar 25? É o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, é uma multiplicação onde envolve o mesmo número. O número se repete 2 vezes. Raiz quadrada de 121, né? Então, aqui, a partir do 10, né? Onde 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz de 121 é um valor maior do que 10. Então, você tem que ir testando as multiplicações, caso você não saiba. Então, vamos ver se é o número 11, ó. 11 vezes 11. Sempre o número vezes ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. Pula uma casa, ó, aqui embaixo. 1 vezes 1. Somando. 1, 2, 1. Então, 121. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Ok? Só lembrando um pouco aí. Agora nós vamos para números decimais. Então, no item A, nós temos 4,1 ao quadrado elevado a 2. Isso quer dizer que o 4,1 ele vai se repetir 2 vezes. Então, nós temos que multiplicar 4,1 vezes 4,1 e achar o resultado. Então, vamos armar a multiplicação com números decimais. 1 vezes 1, 1 vezes 4, que dá 4. Pulou por 4, 4 vezes 1, aqui para baixo, ó, pula uma casa, que dá 4. E 4 vezes 4, que dá 16. Somando. 1, 8, 6, 1. E agora, como é multiplicação com números decimais, vamos contar as casas decimais. Ó. São 1, 2 casas decimais, à direita da vírgula. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais. Então, é só você contar. 1, 2, parou entre o 6 e o 8. Então, o resultado, 16,81. No item B, nós temos 0,3 ao cubo. Ok? Então, o número decimal tanto pode vir com os parênteses, como sem também vai dar no mesmo. Então, 0,3 ele vai se repetir 3 vezes. Então, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Então, vamos multiplicar. Primeiro, pegar 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0 vezes 3, 0 vezes 0. Somando 9, 0, 0. São 2 casas decimais. Então, volta 2 casas. Então, 0,09. E falta multiplicar pelo outro 0,3. Então, 0,09 vezes 0,3. Na multiplicação, não precisa ficar vírgula abaixo de vírgula. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 0, 0, com 2, 3 vezes 0. Agora com 0, 0 vezes 9,
0 vezes 0, 0 vezes 0. Somando 7, 2, 0, 0. Aqui tem duas casas decimais com mais uma, 3. Então, 1, 2, 3. Então, o resultado 0,027. E agora, raiz quadrada de números decimais. Temos duas maneiras de resolver raiz quadrada com números decimais. Vou explicar as duas. A primeira, nós vamos transformar esse número decimal em fração. Então, aumenta aqui a raiz. Como é que transforma o número decimal em fração? Você esquece a vírgula, formou o número 0,16. Então, você só coloca o 16. Sobre, como esse número tem duas casas decimais, ele vai ser sobre 100, ó, 2 zeros. Se fosse uma casa decimal, seria sobre 10, 3, 1000, 4, 10.000 e assim por diante. Transformei em fração e agora é só tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 16, o número que vezes ele mesmo dê 16, é o número 4. 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10 é 100. E agora, como o item está em número decimal, o resultado também tem que estar em número decimal. E agora fazer o inverso, da fração transformar em número decimal. Você coloca o número e vai voltar a quantidade de casas, que vai ser a quantidade de zeros. Como só tem um zero, a vírgula está aqui, ó, vai voltar uma casa para cá. Voltou uma casa e acrescenta o zero. Então, 0,4 é o resultado final. Então, você pode fazer todo esse processo, mas também você pode vir daqui direto para a resposta. Como? Aqui tem uma raiz quadrada que você conhece, que é o 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Está aqui o número 4. Como aqui tem duas casas decimais, duas casas, no resultado vai vir só a metade. Sempre vai vir a metade. Então, só vai vir uma casa decimal. Então, voltando uma casa decimal, 0,4. Então, nós temos duas maneiras de resolver. Aqui no item D, vamos resolver por essa segunda maneira. Tem uma raiz quadrada de 0,0144. Então, isso aqui você precisa saber a raiz quadrada de 144, ok? Lá atrás a gente viu que a raiz quadrada de 121 era 11. Então, vamos pular para o 12 agora. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 1 vezes 1. Somando 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12, ok? Então, vou botar aqui o resultado, ó, 12. Agora vai vir as casas decimais. Aqui tem um total de 4 casas decimais. 4 casas. Na resposta só vai vir a metade. Sempre só vem a metade. Com isso, a resposta vai ter duas casas decimais. Então, a vírgula voltando duas casas. 1, 2, parou aqui. E acrescenta o zero. Então, duas maneiras de resolver, você escolhe a que preferir, ok? E agora vamos para expressões numéricas. Toda expressão numérica segue o mesmo procedimento que nós já aprendemos. Nós temos que dar prioridade aos parênteses, colchetes e chaves. E nas operações, né? A potência e a raiz vem primeiro. Depois multiplicação e divisão. E por último soma e subtração. Mas nesse exemplo, como tem parênteses, resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, resolvendo a subtração, 7,1 menos 6,9. Armei aqui. 9 vezes 1, menos, quer dizer. 1 menos 9, não dá, tem que pedir emprestado. Corta o 6, fica 1, agora fica 11. 11 menos 9 dá 2. 6 menos 6 dá 0.
e abaixo a vírgula. Então, essa subtração deu 0,2. Mas só que está elevado ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 1,21. Ok? Agora nós temos a potência, multiplicação e raiz quadrada. Então, a potência e a raiz quadrada vêm antes da multiplicação. Então, vamos resolver ao mesmo tempo a potência e a raiz quadrada. Então, 0,2 ao quadrado. O 0,2 ele se repete duas vezes na multiplicação. Então, 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0. 0 vezes 2, 0 vezes 0. Somando 4, 0, 0. Vamos contar as casas decimais. Ó. Tem um total de duas casas decimais. Então, voltando duas casas, 0,04. Então, o resultado dessa potenciação, 0,04. Vezes o resultado dessa raiz quadrada. Então, esquece a vírgula, forma o número 121. A gente viu nos exemplos anteriores que raiz quadrada de 121 é 11. Mas só que agora tem casas decimais. Aqui nós temos duas casas decimais. Duas casas. O resultado só vai ter a metade. Então, aqui só vai ter uma casa decimal. Então, voltando uma casa, 1,1. E agora fazer a multiplicação. 0,04 vezes 1,1. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 1 vezes 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 1 vezes 0. Somando 4, 4, 0, 0. Tem um total de 3 casas decimais. Então, voltando 3 casas, 0,044. Então, esse foi o resultado dessa expressão numérica. Então, espero que com esse vídeo vocês consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, nos outros vídeos nós iremos corrigir as atividades.